Cara, a gente tem uma educação no Brasil que é extremamente falha, que não te prepara para o mercado de trabalho. Te prepara muito para o técnico, mas não te prepara para o comportamental. Não te prepara para assumir um cargo gerencial. Não te prepara com a educação financeira. Não te prepara para fazer absolutamente nada, a não ser seguir um beabá que foi estipulado há 30 anos atrás de algo que talvez funcionaria, que hoje já está obsoleto. Olá pessoal, eu sou o André Coelho Eu sou a Gabi Zaleski. e sejam muito bem-vindos ao UnineCast, o podcast que transforma informação técnica em conteúdo amigável e de fácil acesso, sempre humanizando todo esse processo, audiência, profissionais, nós somos humanos. Verdade. Então vamos lá, e hoje no episódio 59 vamos falar sobre liderança e gestão de pessoas. Esse tema está super em alta, mas a gente tem um convidado especial hoje que vai contar pra gente como tudo isso começou. Porque começou mais de uma habilidade, de uma experiência e hoje, bom, eu vou deixar para ele contar, mas mexeu muito comigo essa história e eu acho que vai ser um podcast que vai agregar muito para as pessoas e principalmente para quem vive esse mundo corporativo. Não, é muito excelente e uma história diferenciada, né? Sem dúvida. Vamos lá. Então vamos apresentar o nosso convidado de hoje, o Marcos Ferreira. Pela primeira vez aqui no UnineCast, ele é nascido em Campinas, São Paulo, formado em comunicação e marketing, é empresário, apaixonado por educação, essa parte é maravilhosa, né? A gente também é. A gente gosta disso. Sócio da Skylab e da NextMind, que são empresas de gamificação e consultoria. Marcos, seja muito bem-vindo. Obrigado, pessoal. Obrigado por me receberem aqui no nosso bate-papo. Estou muito animado para falar com vocês e impactar a vida de várias pessoas de uma maneira extremamente positiva. Show. É isso aí. Muito obrigado pela disponibilidade, pela generosidade, né? E atender aí um processo express aí. Foi, né? Foi. Para a gente estar gravando hoje à noite. Obrigado mesmo. Conta pra gente. Eu que agradeço. Você tá hoje falando disso? Estou hoje em Santos. Ah, você tá em Santos. Mas você é de São Eu, Paulo. eu sou de Campinas originalmente, estou morando em São Paulo agora faz algumas poucas semanas, mas vivo no eixo São Paulo, Santos, Porto Alegre, Belo Horizonte, fico ali viajando bastante. A empresa tem me mantido um pouco ocupado, ainda bem. Que bom. Graças. A gente estava conversando no bastidor, né? E quando você comentou assim da agenda, da correria e tudo mais, eu falei, cara, que problema bom de resolver, né? Porque é um problema, na verdade, de ajuste, né? Você vai ajustando. Exato, e eu gosto. Pode Eu falar. sou extremamente acelerado, então eu gosto. Sou no 220, eu gosto de estar em vários locais, me conectando com cada vez mais pessoas diferentes. Para mim, ali tem muito em voga a minha missão, né? Impactar pessoas de uma maneira positiva. Se eu estou em outros locais, se eu estou falando com novas pessoas, eu estou cumprindo ela. Nossa. Coisa linda. Marcos, eu quero a gente entrar no tema, mas antes eu queria conhecer um pouquinho melhor você, porque a gente conversou tão rápido, né, foi o bate-papo express, mas conta para mim um pouquinho da sua história que você tinha a gente me dado um briefing mais ou menos de histórias que mexeram comigo. Conta para mim sobre você, como é que tudo começou, como é que é a sua história e quando que você descobriu que esse era um objetivo? Porque, às vezes, assim, tem pessoas que têm uma virada de chave, né, mas tem pessoas que vão vivendo uma história que o fluxo da vida vai levando ela para a própria missão de vida, né. Como é que foi contigo? Bacana, perfeito. Eu acho que eu gosto de começar sempre a minha história falando o meu nome, né? Marcos Vinícius Rodrigues Ferreira da Silva. Juntaram todos os nomes populares brasileiros dentro de uma pessoa. A gente acabou de passar por época de eleição. Se eu me candidatasse a vereador, eu com certeza seria eleito, porque metade de cada estado do Brasil tem algum parente meu, consegue se relacionar. Só o Silva ali já matei metade do Brasil como um todo.
E eu gosto de começar a minha história contando um pouquinho das minhas origens, né. Eu venho de um lar extremamente desestruturado, eu sou filho de pais separados, meu pai era extremamente ausente, né, tem voltado aos poucos, cada vez mais agora está presente dentro da minha vida, mas não esteve em cena durante muito tempo, como é a realidade da grande maioria dos brasileiros, né. Ele estava ali muito mais afastado, estava com outros relacionamentos, casou 7 vezes, eu chamo ele de Fábio Júnior Campineiro, falo isso exatamente para ele também. Pô, a pessoa casou 7 vezes, quando deu o sexto casamento, eu falei: eu não vou mais alugar smoking, você vai comprar o smoking para mim, eu vou entrar na igreja ali com o smoking que você comprar para mim, que pelo amor de Deus, 6 vezes ali, eu falei na sétima, eu não vou alugar, eu me recuso. E olhando um pouquinho para minha mãe ela foi mãe muito nova, ela me teve com 17 para 18 anos. Então era uma criança completamente desestabilizada, cuidando de outra criança. Ela teve que cercear vários dos sonhos dela, ela não estava preparada para nada, vem de uma família também bastante desestruturada, né? Uma família onde tinha muita violência doméstica, uma família onde tinha muitos problemas ali intrínsecos desde a sua origem. Então hoje quando eu olho um pouquinho para minha história, eu venho desse berço que foi desestruturado por uma certa parte, que não tinha muito amor ali envolvido durante grande parte da minha criação, e eu sempre utilizei a educação como uma válvula de escape. Eu sempre usei a educação como uma muleta realmente. Poxa, se a minha vida, no âmbito pessoal, não está funcionando tão bem, não tenho tudo, né, todas as ferramentas que as outras pessoas teriam ali costumeiramente, cara, eu vou me respaldar dentro da educação, porque ela vai ser um caminho pelo qual eu consigo me validar. Poxa, se eu tenho uma nota legal, se eu consigo falar sobre diversos temas, se eu consigo ali ter uma boa eloquência, uma boa oratória, poxa, por que eu não sou uma pessoa boa, né? Eu vou me reafirmando por meio da educação como um todo. Então, sempre peguei os livros, sempre peguei a educação realmente como essa muleta. E ela me deu bons ganhos. Já no ensino médio, existe uma prova recolocatória do governo onde você consegue avançar séries. Eu não tive que fazer os 3 anos de ensino médio. Eu fiz o primeiro e segundo bimestre do primeiro ano, fiz essa prova recolocatória e avancei para o terceiro e quarto bimestre do terceiro. Já no terceiro ano de ensino médio, eu olhei ali para a realidade da minha escola, era uma escola pública, e a grande maioria dos alunos, eles não iam prestar o vestibular. Eram alunos de classe média baixa, que provavelmente já tinham que trabalhar dentro da família, tinha que ser uma fonte de renda extra ali para ajudar dentro do seio familiar, e eu junto com uma professora, Fabiane, a gente ficou indignado com aquilo. A gente falou, cara, a gente não pode falar para essas pessoas que o destino dela já foi traçado, que o destino dela já foi imposto. Como que a gente consegue mudar a realidade que a gente tem aqui, que a gente está vivendo? E aí a gente fundou um cursinho pré-vestibular dentro da escola onde que a gente estava atuando ali, que era Coriolano Monteiro, lá em Campinas. E aí a gente começou a dar aula de redação para essa galera, aula de matemática, aula de história, e para nossa grata surpresa, depois de muito esforço, depois de um ano inteiro, da gente fazendo aula até 8 horas da noite, 9 horas da noite com esses alunos, a gente conseguiu colocar 10 pessoas dentro da universidade pública. Foi ali a minha primeira chama, foi ali a primeira coisa que me levou a falar, cara, a educação realmente transforma, a educação ela é acalentadora, foi meu primeiro papel de liderança propriamente dito, né? Eu sempre tive uma boa eloquência, sempre tive uma boa oratória, conseguia falar e impactar as pessoas de uma maneira mega positiva quando eu queria, e aí foi quando eu instrumentalizei isso para impactar a vida de uma galera realmente lá na ponta. Acho que essa Isso foi o primeiro gatilho ali para mim. isso você estava com que idade? A minha Eu pergunta. tinha 16 para 17 anos. É, Meu Deus, é um prodígio era mesmo, essa a né. Eu pergunta que eu ia fazer. Porque você vê, ter uma eu acho que ter a oportunidade muitas pessoas têm várias É, oportunidades. Agora, a gente brinca que a oportunidade ela é igual um trem, né, se você não tiver pronto com a mala na mão e subir no trem, foi. Então não é. adianta a oportunidade passar, se você não estiver preparado para ela, não vai adiantar de muita coisa. E você estava preparado e você aproveitou, então assim, que experiência tão jovem conseguiu usufruir desse momento, porque talvez numa grande maioria as pessoas no momento de desestabilidade dentro de casa, não tem muito uma cabeça boa para, até não tem maturidade para reconhecer algumas oportunidades, né. Então eu fico muito feliz quando eu ouvi tua história, você me contando sobre isso, eu falei: "Gente, vamos trazer isso aqui para o podcast, porque para motivar pessoas, porque assim como o que você passou, muita gente passa algo similar. Só que aí acaba
não deixando fluir, não buscando, eh, melhorar, né, porque a vida é uma constante mudança não, mas é uma constante aprimoramento, né, a gente está toda hora querendo crescer. E com essa oportunidade que você teve lá na educação, o que você fez depois, assim? Porque acabou a escola, você se formou, e e como foi? Eu acho que quando a gente está nessa etapa de formação, eu acho que para a vida inteira, né, a gente tem muita ansiedade de fazer as coisas acontecerem. A gente quer ser o melhor, a gente quer ser visto, a gente quer ser reconhecido pelo nosso bando, e a gente tem essa ansiedade de se autoafirmar, a gente tem essa ansiedade de se autoprovar realmente. E tem uma frase que mudou minha vida completamente. Antes eu me questionava muito sobre quem eu era. Poxa, o que que aconteceu comigo me define, não me define, quem eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa boa com a quem coisas ruins aconteceram, ou eu não sou uma pessoa ruim, ao que eventualmente algumas coisas boas acontecem. E veio uma frase para mim que mudou minha vida completamente, que é: quem eu sou me limita, quem eu posso ser me mantém em movimento. E aí tem uma frase que é maravilhosa que é: isso tem que ser corajoso, né, para fazer isso. E aí o Guimarães fala: que a vida que é da gente é coragem. Coragem para a gente ser o quem a gente é, coragem para a gente fazer algo diferente. Quando eu saio do ensino médio, quando eu termino ali o terceiro ano, eu fiz uma prova do Profis. Profis é um programa da Universidade Estadual de Campinas que elege o melhor aluno da nota do Enem para entrar dentro da Unicamp. Você faz quase que um major nos Estados Unidos, né? Você acaba tendo aula de diferentes institutos. Então, eu tive aula de anatomia, tive aula de biologia, de aula de física, cálculo 1, até geologia. Tive que lamber rocha, lamber pedra realmente para passar na faculdade. Tive aulas ali em diferentes institutos. E isso me deu uma possibilidade gigante de ter uma visão sistêmica. Falei, cara, eu tive coragem de fazer várias coisas diferentes, olhando para vários aspectos, e isso não me definiu. Eu olhei para aquilo, eu fiz a faculdade, entrei dentro da Unicamp, e eu falei, cara, eu não quero fazer isso. Então, mesmo depois de ter conseguido o Profis, depois de ter sido eleito o melhor aluno da nota do Enem, eu passei os 2 anos dentro da universidade pública, que era a Unicamp, e eu escolhi fazer comunicação e marketing, que era a minha grande paixão. Eu falei, cara, como que eu consigo instrumentalizar esse meu amor pela educação, minha vontade de impactar e diferenciar a vida das pessoas de uma maneira muito proveitosa? Eu falei, cara, da maneira que eu me comunico. Preciso me comunicar e atingir mais pessoas para fazer isso acontecer. Eu estudo comunicação e marketing. Nesse meio tempo, fui para os Estados Unidos, morei em Chicago, morei em Nova York também por um tempo, onde eu também tive a possibilidade de conhecer novas culturas, novas pessoas. Quando eu volto aqui para o Brasil, eu começo a trabalhar propriamente dito, né? Eu entro dentro do mercado de trabalho. Entrando dentro do mercado de trabalho, eu vou me especializar na formatação de modelos de negócio. Então, business design, eu entro numa consultoria de franquia, onde eu formatei mais de 300 negócios de diferentes segmentos. Eu era responsável primeiro para fazer os manuais de franquia. Manuais de franquia são 5 documentos que descrevem todo o modelo de negócio. Toda a parte gerencial, de implementação, operação, marketing, vendas, como que a pessoa vai fazer toda a parte de comercialização da franquia. Isso foi me nutrindo cada vez mais de conhecimento sobre esses modelos. Cara, franquear um açaí é completamente diferente de franquear uma escola de inglês, que é completamente diferente de franquear uma seguradora. Quando a gente olha para esses diferentes modelos, isso vai me agregando cada vez mais bagagem. Então, eu comecei como estagiário invisível, depois eu fui um estagiário um pouquinho mais visível, depois fui um analista invisível, depois um analista visível, e aí fui crescendo, até que em 6 meses eu já estava ocupando um cargo de liderança, meu primeiro cargo de liderança ali com meus 20 anos. E aí eu começo a trabalhar, impactar essas pessoas, crescer cada vez mais, e isso vai chamando a atenção do pessoal. Até que eu entro dentro da Para Participações, a convite do André Lima, que é esse gestor que mudou a minha vida, ex-diretor de gestão da Decathlon a nível Brasil. Ele me convida para ajudar a estruturar ele o departamento de recursos humanos da holding, que ele tinha acabado de ser convidado para ser sócio. Eu falei, cara, eu não sei nada de RH, eu conheço muito de modelos de negócio, mas vamos lá, vamos topar o desafio, vamos entrar dentro da empresa. Eu confiava muito no André, ele confiava muito no meu trabalho também, e a gente começou a estruturar todos os processos de RH. E para minha surpresa, isso eu falo com total humildade, a gente atingiu resultados excepcionais no primeiro ano. A gente conseguiu fazer com que a empresa faturasse de 22 milhões para 35 com o mesmo número de pessoas, sem ter que aumentar folha, sem ter que aumentar investimento.
somente fazendo um trabalho ali de olhar para a estrutura do modelo de negócio, começar a fazer as pequenas diferenciações, né, começar a fazer as arestas ali dentro e começar a olhar para o modelo de negócio de uma maneira diferente. A gente pegou o turnover deles, que era 10% ao ano, diminuiu para 0,9%. Isso no mercado de publicidade é inimaginável, porque você pega a grande maioria da galera que faz publicidade, faz propaganda, fica mudando de agência de uma maneira constante, eles não conseguem ser fidelizados dentro de uma agência de publicidade. Depois a gente pega a pesquisa de clima, a pesquisa de liderança, a gente conseguiu transformar uma média que era de 60% para mais de 80%, 90% de aprovação, não somente dos líderes, mas da cultura empresarial. Isso foi me dando cada vez mais destaque dentro da Faro. E eu fui crescendo, fui me desenvolvendo, até o momento que chegou, o André virou, brincou comigo e falou: Marquinhos, você cresceu tanto que agora acima de você só tem eu. E eu sou sócio da empresa. Eu não quero me aposentar, eu não quero parar de trabalhar, então eu preciso te dar alguma coisa ali para você fazer. E ele falou: cara, eu não tenho mais o que fazer dentro da holding, mas eu posso te indicar outros amigos, a outros profissionais que precisam do seu trabalho, precisam que você faça exatamente o que você fez aqui dentro da Faro. Foi a minha primeira prova social, a Faro. E aí, quando a gente sai, ele me indica vários clientes, nasce a NextMind. A NextMind, ela vem ali realmente para ser uma aceleradora de empresas, muito voltada para a gente gestão, voltada para capacitação de liderança, estruturação de time, mas também voltada para business design. Como que eu consigo desenhar um modelo de negócio mais atrativo ali para o segmento que eu estou atuando, aumentando a minha receita sem necessariamente ter que aumentar folha, sem necessariamente ter que aumentar investimento financeiro. É realmente fazer correções e a gente começar a acelerar. Tem um programa no History Channel que é maravilhoso, do Marcos Lemones, eu não sei se vocês conhecem, mas é Nossa. o sócio. E ele faz exatamente o que a Next faz. Ele entra dentro das empresas, olha para toda a estrutura de processos delas e começa a falar, cara, qual que é o seu cálculo de venda? Como é que você definiu o seu ticket médio? Você tem olhado para os seus indicadores? Você tem olhado para os seus OKRs? Quais são suas metas para o próximo ano? E ele começa a aumentar o nível de consciência desses empresários para que eles comecem a performar cada vez mais. Então, a minha história, ela nasce num contexto trágico, num contexto de desestrutura familiar, é muito guiada pela educação, a educação ela me dá todas as ferramentas para me reafirmar como pessoa, e aí eu entro dentro do mercado de trabalho com a mesma garra que eu tinha quando eu usava a educação como a minha muleta. Falei, cara, não vou entregar resultados, eu quero construir um portfólio, eu quero atingir cada vez mais pessoas. E aí a NextMind, no seu pouco tempo de existência, tem clientes maravilhosos, como a Beneficência Portuguesa, o Grupo CSC. Hoje a gente tem influência na vida de mais de 5 mil pessoas. Isso é gigante. Quando eu olho para onde, da onde eu vim, para onde eu vou, o que eu quero fazer é maravilhoso. E a minha missão é impactar as pessoas de uma maneira positiva. É o que me dá gás, é o que me faz levantar da cama todos os dias. E eu falo que a partir do momento que eu estou impactando essas pessoas, que eu estou impactando esses empresários, eu estou fazendo a economia girar de tal modo que eu estou colocando comida na mesa de pessoas como eu lá atrás não tinha. Eu estou colocando mais estrutura como lá atrás nas famílias que eu não tinha. Então a gente começa a fazer a ressignificação do ciclo e como que você consegue pegar o que aconteceu contigo, não deixar de te limitar e ao mesmo tempo transbordar algo diferente. Eu acho que essa é a grande lição de tudo isso. Posso pegar esse último ponto para a gente aprofundar um pouquinho, porque você é um cara jovem, 15, 20 minutos de papo aqui que a gente teve, você já consegue se posicionar com a tua experiência de vida e profissional. Isso é claro, isso é transparente para as Uhum. pessoas que estão ouvindo também. Mas assim, quando foi que você percebeu isso? Porque a dificuldade que a maioria das pessoas enfrentam, eu vou falar assim num todo, tá, Marcos? Elas talvez demorem muito tempo para conseguir olhar para dentro de si. E para conseguir não se vitimizar, para não permitir mais que as crenças acabem atrapalhando a parte profissional. Quando foi o momento que você percebeu isso, assim: "Eu sou esse cara aqui, eu não sou, reflexo disso que eu estou vivendo"? E a minha outra pergunta para ti é: você teve alguém que É. te mentorou nesse sentido, tipo assim: "Não, cara, calma que não". Acho que esse é o É, ponto, né? eu estava aqui querendo fazer
fazer a pergunta primeiro. De novo, a gente pensou no mesmo, teve a mesma linha de pensamento. Eu queria entender também essa questão. Tá bom, existia a desestrutura familiar, tanto com pai quanto com mãe, mas foi zero aproveitamento e também zero influência negativa desse ambiente para você? Onde que teve um outro personagem nisso tudo, ou você esteve sempre sozinho nisso? Entende? Isso é, cara, isso é muito importante a gente tá falando aqui, porque a gente é o detalhe, é o como aconteceu aquilo, né? Assim, tá bom, mas como que eu cheguei ali? Entende? Isso é importante, Marcos. Vai Conta, motivar conta tudo. informar muito bem, pessoal. Perfeito. Eu acho que a gente significa muito da nossa história. Eu sempre fui muito camaleão. Eu sempre tive que me adaptar muito aos ambientes onde eu estava, porque eram ambientes extremamente delicados. Cara, Uhum. se você pisasse um pouquinho fora da curva, alguma coisa ruim ia acontecer contigo. Então eu sempre tive que moldar muito a minha personalidade para o ambiente onde eu estava. Isso me anulou por muito tempo. Quando você pega ali, você tendo que se adaptar a esse ambiente, você não olha para sua individualidade. Você Uhum. não olha para quem você quer ser, o que você quer fazer, o que você quer construir. Não, você se anula porque você se anulando, você vai conseguir colocar cada vez mais as pessoas. A pergunta do André, cara, para mim é muito pertinente. Houveram pessoas durante toda essa trajetória. Eu falo que eu sempre fui uma pessoa que teve os desafios, mas nunca fui uma pessoa solitária durante todo esse caminhar. Eu ressignifiquei muito a figura para mim paterna e a figura materna. Então, quando eu pego a minha figura materna, hoje a lembrança que vem na minha cabeça é minha avó. Uma Hum. mulher preta que colocou 4 filhos ali dentro da universidade, maravilhosa, começou a trabalhar com 10 anos de idade, sendo babá de outras crianças. Então, uma mulher que eu gosto muito ali, que eu tenho como uma inspiração de vida. E quando eu pego a minha figura paterna, vem muito na minha cabeça o meu padrinho. É a pessoa que sempre estava lá, é o irmão mais velho do meu pai, é a pessoa que sempre estava dando apoio e realmente, quando teve um déficit, foi lá e falou: não, cara, eu vou assumir, eu tenho essa responsabilidade, eu vou fazer as coisas acontecerem. Então é claro que a gente acaba se anulando, a gente acaba fazendo algumas questões ali, pô, quem sou eu? Como que eu posso estar vindo? Poxa, que dor no coração. Eu vi as fotos, né, nos dias dos pais, dia das mães, ficava extremamente triste quando eu era criança, mas depois que você vai assumindo um pouquinho mais de maturidade, você sai um pouquinho desse locus de, cara, as coisas estão acontecendo comigo, eu vou pegar essas coisas, vou fazer alguma coisa e ressignificar para mim, você começa a ver uma beleza oculta dentro de tudo que aconteceu. Pode ser estranho, mas eu sou muito grato pelos meus pais não terem me dado apoio lá atrás. Eu sou muito grato pela minha mãe não ter conseguido ser a melhor mãe do mundo. Eu sou muito grato para meu pai ter sido ausente a grande parte da minha vida. Porque foram essa série de acontecimentos que me trouxeram até aqui. Provavelmente eu não teria essa maturidade que eu tenho hoje, não teria o mesmo transacionado, né, falado aqui com vocês da maneira que eu estou conversando, se essas coisas não tivessem me acontecido. Então, olhando para a pergunta para a Gabi, fazendo uma mescla tanto do que a Gabi falou com o que a André falou também, eu tive pessoas que me ajudaram, eu tive que ser muito camaleão durante todas as etapas da minha vida, mas a partir do momento que eu aprendi a ser grato por tudo que aconteceu, eu entrei num flow de paz. Uhum. Então tá tudo bem, aconteceu, deu tudo certo, a gente está aqui. Teve uma pergunta que vocês fizeram, né, no grupo do WhatsApp, que é o que você diria para o seu eu criança, o que você diria para o seu eu do futuro. E para mim é sempre voltado para, cara, a gente está orgulhoso, independente de onde que você está. A gente avançou muito para estar aqui. E aí quando a gente fala de autoliderança, a gente fala um pouquinho dessas coisas, é muito você pegar o que você tem hoje e começar a performar o máximo possível com os recursos que você tem. Para mim sempre foi essa história. Para mim não é aonde você começou, é a maneira que você ressignifica da Uhum. onde você veio para como você pode impactar as pessoas lá no futuro. É. Sabe que isso conecta muito com o conceito do nosso podcast, né, que a gente pode andar por todos os nichos, falar com todas as áreas, mas o nosso foco central ele é sempre no ser humano. E quando você começou a contar um pouco da sua história, né, você não tinha contado com tanto detalhe, mas quando você contou um pouco da sua história para mim e veio falando, né, da tua parte profissional, eu falei: "Gente, é isso, todo mundo acaba tendo na vida profissional um reflexo". E isso pode ser tanto positivo quanto negativo, né. Quando foi para você, Marcos, que você percebeu, eh,
que você queria trabalhar com essa questão das pessoas, da liderança, da gestão? Foi quando você começou a trabalhar com essa empresa nos processos de RH? Foi um pouquinho antes, lá no ensino médio, quando a gente começa a olhar para as pessoas não prestando vestibular, e a Hum, gente se pergunta, cara, por que que essa galera tá aceitando o destino que foi imposto? Por que que você está entrando no mesmo fluxo que todo mundo? Por que que uhum, você não pensou em fazer coisas diferentes? Por que que a gente não pode pegar a realidade onde a gente está e fazer algo com ela, remodelar para que a gente consiga outros resultados? Foi ali uhum, que deu a primeira chama. Cara, como que eu posso pegar essa realidade e transformar? Quando a gente começou a fazer o cursinho, né, o pré-vestibulinho ali com a galera, hum. a gente começou a dar aula para eles. Cara, eu tinha 16 anos e eu estava dando aula para marmanjo de 19 e 20. A gente estava começando a realmente despertar neles um nível de consciência maior. E a partir do momento que eles começaram a vislumbrar diferentes histórias para eles mesmos dentro daquele contexto, eu fui me sentindo cada vez mais realizado. Sabe, o impacto positivo sendo tangibilizado do, cara, olha a maneira que eu transformei essa vida, olha como essa pessoa vai ir pela faculdade por algo que eu provoquei dentro daquilo. E eu acho que quando a gente fala de um treinador, a gente fala de um coach, a gente fala de um mentor, é muito essa garra que dá pra gente, né? Você não tá lá jogando o jogo, você não tá dentro do campo, mas você faz essa pessoa ter ideia de novas jogadas, você faz essa pessoa querer treinar um pouco a mais, e a pessoa, quando vai lá e conquista, você também se sente como pertencente. Uhum. Então, primeira chama, a primeira coisa que me fez falar, cara, eu quero trabalhar com pessoas, eu quero trabalhar com liderança, eu quero trabalhar com impacto positivo, com educação, foi quando eu vi essa transformação na prática. Cara, não era uma teoria, era uma pessoa que estava lá, que provavelmente ia largar os estudos para ajudar a família, que a gente conseguiu colocar dentro da universidade pública com a faculdade pagando para ela estudar, Uhum. garantindo ali tanto o contorno da família, né, mas também garantindo toda a experiência acadêmica dessa pessoa. Ali a gente viu uma transformação gigante. A mesma coisa acontece quando eu olho para cada uma das empresas que a gente tem atuado, cada uma das empresas que a gente tem impactado. Cara, quando eu pego uma empresa que ela não está faturando bem, que ela está com as pernas bambas, ela está prestes a falir, ela está prestes a quebrar, e você faz pequenas alterações que faz com que aquela pessoa consiga ter um respiro, cara, ela se sente feliz, você vê ela aliviada porque ela não teve que desligar os funcionários. Aí você vai estudar um pouquinho das histórias dos funcionários, tem filhos ali dentro, tem outros familiares, tem um irmão que está doente. Aí você começa a ver um pouquinho sobre como que é sobre se doar a outra pessoa. Então, o que me faz querer estar com pessoas, querer impactá-las de uma maneira positiva, é quando eu vi que, cara, eu consigo fazer por outras pessoas o que não foi feito comigo. Eu consigo impactar ela de uma maneira positiva, ressignificando um pouquinho do que eu não tive, mas, sabe, transbordando alguma coisa ali que trouxesse para o outro algo diferente. Acho que essa, eu não sei se eu respondi a pergunta ali da melhor maneira, mas foi um pouquinho da chama que me veio. Ô Marcos, a tua primeira experiência, você comentou que você no desafio que você teve com aquele gestor, o André, né, o xará aqui do meu marido, Aham. foi a tua primeira experiência na liderança. Ao invés eu vou fazer uma brincadeira aqui, uma provocação. Ao invés de você falar das dificuldades que as pessoas passam, como é que foi para você? Porque a gente sabe que a primeira liderança, ela é a mais difícil, né. Como é que foi para ti Nós essa temos oi? nós temos um episódio que fala exatamente, né, sobre liderança com o Anderson Bressan, e Temos. ele fala exatamente disso, ele fala e eu conto de uma experiência minha, né, Uhum. da minha primeira liderança, e eu lembro da frase que ele fala assim: "A primeira liderança é a mais É ingrata, engra mas é a melhor, porque é nela que você vai aprender e você precisa dela". Conta, E Marcos, como é você, que foi? Marcos? Exatamente. Eu acho que isso simboliza muito do que foi essa primeira experiência. Eu posso não parecer porque eu estou aqui falando com vocês, mas eu sou uma pessoa extremamente tímida e bastante insegura. Então imagina para uma pessoa que foi se dedicar à educação, meio corporativo, que tem que falar com empresários, que tem que falar com pessoas, que tem que dar treinamento e ao mesmo tempo assumir um time ali que tem que ser inspirado, tem que ser motivado a fazer essas coisas acontecerem. Eu sempre tive que me basear muito em dados e metodologia. Porque se eu estou baseado em dados e metodologia, eu tenho muito mais segurança para falar com as pessoas. Só que quando eu fui assumir a minha primeira liderança, eu não conseguia ter esse equilíbrio. Eu não conseguia ter o equilíbrio entre a responsabilidade
e a felicidade? Eu era extremamente responsável. Não, cara, eu tô te dando todas as ferramentas. Tá aqui, ó, tá desenhado todo o caminho, tem os indicadores, tem onde que você tem que chegar. Você não tá conseguindo entregar, por que que você não tá conseguindo entregar? Eu te dei o caminho. Uhum. Na minha cabeça não entrava, sabe? Porque eu já tinha feito toda a estrutura técnica ali, mas eu não conseguia ainda me conectar ao nível de pessoa. Uhum. E ali, refletindo muito, né, quando você vai fazer uma liderança, eu acho que você tem que fazer muito um trabalho ali de autoconhecimento. Falei, cara, eu não conseguia deixar com que as pessoas se conectassem e fizessem um rapport comigo. Pela história, por tudo que tinha acontecido. Então eu começava a afastar elas por meio do técnico, não, a gente está aqui no ambiente de trabalho, a gente tem que fazer essa e essa entrega, mas eu não conseguia me dar esse espaço para ter essa inteligência emocional junto com elas. E aí criava esse afastamento. Era uma figura muito mais de chefe do que uma figura de liderança propriamente dita. Para mim, o líder ele tem uma figura de inspiração. Você tem que trazer as pessoas para o mesmo barco, você tem que fazer com Então, que elas estejam no mesmo direcionamento. É onde que cada um vai chegar e motivá-los para continuar remando, mesmo que a gente ainda não tenha estado nem próximo do destino para onde que a gente vai. No meu papel ali, eu estava sendo chefe. Dentro da minha primeira liderança, eu estava me amparando totalmente em dados, eu não tinha uma liderança humanizada e foi desafiador, cara. Foi completamente ali. Eu falo que o ego é um dos nossos maiores inimigos, né? Você sabe toda a teoria e aí você vai lá, começa a liderar o time e o time não está produzindo, não está performando, mas você está estudando, você tem toda a teoria de cor e salteado. Você consegue fazer one-on-one, você consegue fazer sprint, você consegue fazer 5W2H, Meta Smart, você consegue fazer tudo. Por que não está rolando? Porque você tem que se desenvolver também como pessoa. Eu falo, e o meu método, né, o que me ajudou muito dentro das próximas lideranças que eu fui assumindo, foi entender que a liderança, para mim, ela não tinha que ser somente sobre resultados, ela tinha que ser sobre um método. Eu tinha que ter um método onde eu conseguiria impactar a maioria das pessoas. E aí eu criei o CCR, Conhecimento, Comportamento e Resultados. Toda vez que eu vou falar com alguém, toda vez que eu vou assumir um cargo de liderança, eu tenho que saber que eu preciso ter um conhecimento que eu ainda não tenho, que eu preciso entender quais comportamentos são necessários para exigir, né, extrair o máximo daquela pessoa, e eu preciso equilibrar tudo isso com performance, eu preciso equilibrar tudo isso entregando um maior nível de resultados. Então não adianta você só ter o resultado, ter o conhecimento, se eu não tenho comportamento. Ao mesmo tempo, não adianta eu ter o conhecimento e comportamento se eu não vou ter o resultado. A partir do momento que eu criei essa metodologia, que eu criei minhas rotinas, criei um pouquinho ali de tudo que eu utilizo junto com os meus liderados hoje, eu fui ganhando mais a confiança deles, fui criando mais conexão e equilibrei os papéis. Não é só responsabilidade, também tem que ter a felicidade ali de maneira muito conjunta junto a eles. Eu lembro que eu ouvi uma frase que define o líder, que eu nunca mais esqueci, que eu não me lembro agora de quem ouvi, que dizia assim que o verdadeiro líder é aquele que consegue colocar coragem no coração das pessoas, Uhum. para que elas façam. Faço uma. Só encorajar, encoraje. E aí vão sair coisas maravilhosas dali, né? Mas só sai pra pessoa que tem aquela semente ali. Tipo, a coragem, ela é meio que uma água regando ali, né? Se a pessoa ainda tá. Eu acredito que quando ela tá sem coragem, ou ela nunca teve, ela nem sabe lidar com isso. E se você tem um mentor, alguém que te ajude nisso, e você começa a entender o que é a coragem, Uhum. pode brotar coisas lindas ali, e dali para frente essa semente plantada que foi a coragem ali naquele coração vai espalhar vai conseguir espalhar vai semear tudo isso. E aí que eu acho que a coisa mais linda se formam os grandes líderes, né? Eu acho muito massa isso. Faz sentido, faz todo sentido. Mas, Marcos, quanto tempo você ficou nesse cargo, por exemplo? dentro do primeiro cargo de liderança, eu fiquei um pouco mais do que 1 ano e meio. Se eu não me engano, 1 ano e 7 meses. Você já parou para se perguntar, você aprende, assim, conta para o pessoal quantos anos você tem, para eu conseguir concluir meu raciocínio, porque eu fico apavorada, assim. Eu tenho 24, sexta-feira agora, hein, pessoal? Sexta-feira agora eu tô fazendo 24. Gente, eu fico
Eu Você eu eu admiro pessoas como você, porque eu acredito em velhas almas. aham. Eu acredito em tem pessoas uma crença, né, pessoal. Eu acredito que tem pessoas que consigam relembrar outras vidas, porque eu acredito nisso, mas tem pessoas que mesmo sem lembrar, elas conseguem reviver algumas coisas, trazer alguma bagagem. Ela vem com a sementinha dela meio que brotando já, e aí uma aguinha que tem, um solzinho que pega, ela porque tem plantas que crescem mais rápido que as outras, né. E essa história, a tua trajetória, a gente já conversou aqui, né, é pouco tempo, mas você já conseguiu demonstrar o para que você veio. E isso é tão bonito, Marcos, porque às vezes a gente leva uma vida de muitos anos para começar primeiro a dizer assim: "O que que eu não quero mais?", né, já viveu um monte de experiência, "Ó, então tá, agora lá meus 40, 50, 60 anos, agora eu sei o que eu não quero". E aí começa uma busca pelo que quer. E ouvindo a tua história aqui, a tua experiência, você em curto espaço de tempo, nosso tempo físico aqui, né, porque todo mundo tem só 24 horas, você consegue dar saltos muito grandes. Então, assim, é visível, perceptível teu nível de consciência e é admirável também, porque você consegue, eh, além de ressignificar, tá reescrevendo, né, daqui a pouco você vai estar formando a sua família, tendo a oportunidade de mudar o ciclo, né, da tua família e das tuas novas gerações. Então, eu queria te parabenizar por isso e entender se você, né, nessa tua trajetória, você vira a chave rápido, né. Então, 1 ano e pouco de experiência nessa empresa, depois para onde você foi depois? Cara, eu falo, primeiro agradecer, porque eu ouço tudo isso, meu coração fica repleto de alegria, mas eu não consigo me reconhecer ainda nos elogios, tá? Tenho uma grande dificuldade ainda de olhar e falar, não, cara, realmente, você fez tal coisa. Ainda tenho essa grande dificuldade de me reconhecer mesmo e me congratular, né? Falar ali, falar parabéns, você conseguiu fazer as coisas acontecerem. Quando eu olho para essa virada de chave, para onde que eu fui depois, eu comecei a empreender. Depois de ter feito toda a estrutura, depois de ter seguido um pouco, ter crescido dentro das empresas, eu vou ali exportar um pouquinho desse conhecimento, exportar um pouquinho da metodologia que eu fui desenvolvendo, que eu fui criando, para outras empresas. Eu sempre consegui me reafirmar muito por meio dos resultados. Eu Uhum, acho que a partir do momento que eu estava olhando ali para as entregas que a gente estava fazendo, a galera compra muito e tem muita credibilidade. Hoje, um dos grandes fatores ali que me levam a ter muita resistência dentro dos treinamentos é falar que eu tenho 24 anos. uhum, Porque a galera olha para mim e fala, cara, é um menino. O que uhum. que eu vou aprender com um moleque de 24 anos? Eu já tive que ouvir em várias redes ali empresariais que é, cara, você dá consultoria do quê? Você acabou de sair da barriga da sua mãe. Você tá querendo me ensinar sobre a empresa, está querendo falar sobre o processo, sendo que você acabou de entrar no mercado de trabalho. E como que eu quebro essa objeção, né? Como que eu virei essa chave para levar isso para as pessoas? Primeiro contando a história, que é falando, cara, eu tenho bagagem, eu tive que enfrentar bastante coisas para chegar onde que eu cheguei e tive que me reinventar bastante para isso. E o segundo, através dos resultados. Hum. Então, quando eu olhei que eu estava numa etapa de estagnação mesmo, cara, não tinha para onde subir. Para cima só tinha o sócio. Eu virei e falei, cara, beleza, vamos fazer alguma coisa acontecer. Uhum. Vamos começar a impactar outras pessoas. Eu cheguei para ter a conversa com a Beneficência Portuguesa, um menino de 23 anos na época, sem medo nenhum de falar com o presidente, sem medo nenhum de falar com o diretor. Chegar e conversar com o mesmo nível. Falar, cara, olha, eu consigo fazer isso, 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 que eu peguei, eu tenho esse case, a gente fez tal coisa em tal empresa, a gente conseguiu revolucionar tal coisa por ali. Então, esse gatilho, o próximo passo para onde que a gente foi essa jornada empreendedora. O que é muito maluca, porque você não tem nenhuma estabilidade, você tem várias responsabilidades com Hum. outras pessoas e ao mesmo tempo essa vontade, essa garra. Cara, eu quero impactar novas pessoas. Eu sou uma pessoa extremamente inquieta. Vocês dois me conhecem um pouquinho ali já. Vocês viram que eu gosto de falar, que eu gosto de me comunicar, que eu gosto de estar sempre ligado nos 220 e realmente amo estar presente em diversos locais, diferentes ambientes. Cara, para mim é isso. Para mim é como que eu consigo levantar minha voz para impactar mais gente.
Tanto é que os meus projetos futuros é pegar, revolucionar a educação brasileira no aspecto empresarial, não cobrando caro das pessoas. Você pega, tem vários profissionais aí que são muito bons de mercado, mas a gente não tem um bom curso acessível para a maioria das pessoas. A gente precisa ter um curso que seja exatamente igual ou com uma alta qualidade, com um ticket baixo. Cara, olhando para o empresário, você vai ganhar na escala. Uhum. Você não precisa vender um produto de 15 mil reais para alguém que não tem grana. Não, vende um produto de 300 conto, 500 conto, mas ganha dentro daquela escala. Então, a chave, a vontade, o que me motivou a ter novos caminhos e para onde que eu fui, é para essa jornada maluca de empreender. Não tenho ninguém na minha família que empreende, inclusive tem uma dinastia Bosch na minha família, porque meu avô trabalhou na Bosch, meu pai trabalha na Bosch, meus 2 tios trabalharam na Bosch, minha avó trabalhou na Bosch. Então teve uma dinastia de engenheiros. Eu tenho uma história que é maravilhosa. A gente foi fazer uma inscrição do pré-vestibulinho do Cutuca e tem vários cursos técnicos, né? E aí eu tava conversando com meu pai e eu tava falando, olha, pai, tem um curso de enfermagem. Ele, não. Ah, tem um curso de administração. Não. Ah, tem um curso de mecânica. Esse aí é bom porque esse aí vai te ajudar a entrar dentro da Bosch. E aí eu virei e falei, ai meu Deus, a ovelha negra da família completamente. Não vou ali para Bosch nem ferrando, eu vou fazer outras coisas. E aí eu comecei a me reinventar. Mas o próximo passo, o passo que eu estou hoje, é esse passo de empreendedorismo, tentando levar um impacto positivo para a vida das pessoas. Hoje eu estou extremamente emocionado, até no podcast, que antes de entrar, eu estava montando um compilado de depoimentos que a minha equipe tinha gravado e não tinha me mostrado. E aí era a galera elogiando os treinamentos, a galera elogiando tudo que tinha acontecido. E aí eu falei, caramba, cara, Deus da mãe, né? Deixaram para me mostrar na hora da edição. Que mal. E aí peguei e acabei ficando assim. Mas essa é a etapa onde eu tô hoje, essa etapa de empreender, uma etapa muito maluca ali, de tentar levar impacto positivo para a vida das pessoas. A gente sabe que essa vida de empreendedor realmente é bem maluca mesmo. Mas tá no sangue, né? Uma coisa que você não consegue não passar por aquilo. Eu acho que esse seu perfil, Marcos, a vida empreendedora é perfeita, porque ela exige que você seja flexível, camaleão, como você já falou, corajoso, que esteja sempre em movimento. Então, você tá no berço ali. Eu acredito que para fazer gestão de pessoas, a gente tem que ter. Oi, amor. Não, fala. Já de novo eu adivinhei pensamento, será? Sempre. É incrível. Não, eu ia só concluir aqui. Eu acredito que para fazer gestão de pessoas, você tem que fazer gestão da própria vida. Primeira coisa. Sabe? E não quer dizer que a gente é 100% correto, 100% não erra nada, né? Tá tudo. Não. Mas você tem que. Você dono ali do teu barco, para onde você escolhe a sua vela. Eu acho que começa por aí. Adivinhei, não adivinhei. Boa parte. Que hoje a gente tá em mega sintonia, né? Bem. Isso é excelente, né? Boa. Quando fala. O que você ia Não, pode perguntar? falar, pode seguir. Posso seguir? Segue. Marcos, voltando ali ao raciocínio, que eu já quase me perdi aqui. Eu acredito nisso. O que você já trouxe bastante coisa, né, mas assim, ó, o que é a tua visão quando a gente fala de gestão de pessoas? O que você sente? Em primeiro pensamento. O que é importante? Eu gosto muito de visão de pessoas quando você olha para o que você tem que entregar para elas. Eu acho que a gente tem que sempre. Eu tenho primeiro algumas coisas que norteiam toda a minha teoria sobre gestão de pessoas. A primeira delas é o Patrick Lencioni. Patrick Lencioni escreveu o livro As 5 Disfunções das Equipes, onde ele mapeia, né, todas as características de equipes de alta performance. Quando eu falo de gestão de pessoas, a primeira coisa que eu tenho que embutir dentro delas é o comportamento. Eu tenho que levar para elas esse comportamento inspiracional. Eu tenho que estruturar uma equipe que esteja adequada aos meus valores. Eu tenho que estruturar uma equipe que esteja adequada com a entrega que eu busco. E essa equipe tem que ter confiança. Ela tem que ter conflito. O conflito é diferente de confronto, né?
O confronto é a gente está brigando, o conflito a gente está discordando, buscando um caminho ali em comum para fazer as coisas acontecerem. A gente precisa ter compromisso, e a gente só consegue ter compromisso quando eu delimito a minha visão para essa pessoa. Cara, por que você está fazendo o que você está fazendo? Aonde que a gente quer chegar? Qual que é o propósito da empresa? Qual que é a visão? Qual que é a missão? O que a gente não vai abrir mão? Quais são os valores? Eu preciso embutir esse compromisso dentro da minha equipe. Ao mesmo tempo, quando eu gero tudo isso, eu começo a motivá-los pelo aspecto de responsabilidade. Cara, eu não estou fazendo somente uma atividade operacional. Eu sou uma parte que está dentro de toda uma visão sistêmica que vai ter impacto em outras equipes e, consequentemente, vai afetar o último comportamento que eu me guio muito dentro da gestão de pessoas, que é o resultado. Então, eu preciso ter confiança, eu preciso ter conflito, eu preciso ter compromisso, eu preciso ter responsabilidade e eu preciso muito me nortear pelos resultados. Eu sempre norteio a minha gestão de pessoas pelo CCR: comportamento, conhecimento e resultado. O comportamento eu acabei de destrinchar para vocês. São essas 5 características aqui que eu sempre embuto em todas as equipes que eu vou gerenciar. Quando eu olho para o conhecimento, eu olho muito para alinhamento de expectativa. O que diferencia um atendimento júnior de um atendimento pleno? Não sei. Vamos olhar para toda a descrição do cargo. Provavelmente eles têm atribuições diferentes, provavelmente eles têm missões, um motivo pelo qual existe diferente, que se diferencia um do outro. Provavelmente o que eles têm que entregar, os indicadores, a performance deles também é diferente. O sênior muito provavelmente entregue muito mais do que o júnior. Eu tenho que fazer esse alinhamento de expectativa. E esse é o pilar de conhecimento. Cara, onde que eu tô? O que eu preciso para estar em outro nível que eu desejo estar? E qual é o caminho que eu vou pavimentar? E por fim, o resultado. Cara, se eu tenho todo o comportamento que é necessário, se eu tenho todo o conhecimento do que eu preciso entregar, agora me resta erguer minhas mangas e conseguir produzir, conseguir materializar todo o planejamento que a gente fez. Então, a minha ideia sobre gestão de pessoas é deixar claro os comportamentos que cada um dos cargos tem que ter, deixar claro o que é esperado de cada um dos cargos, o conhecimento necessário e equilibrar tudo isso com resultados. Quando eu olho para a gestão de pessoas, eu tenho uma metodologia muito própria. Então, eu tenho rotina de reuniões junto aos meus liderados. Eu tenho uma rotina, por exemplo, que é o meu sprint semanal. Toda segunda-feira eu pego as diferentes áreas dentro da minha empresa e elas vão mostrar os indicadores em conjunto. Todos os colaboradores vão ver onde que está o comercial, se ele conseguiu atingir as metas, se ele não conseguiu, o operação, o marketing, o estratégia. Todas essas áreas vão conversar entre si. Por quê? Porque eu estou estimulando cada vez mais uma visão sistêmica. Cara, o comercial vai falar que o marketing não conseguiu trazer a quantidade de leads. E a partir do momento que eu tenho esse sprint, eu dou visibilidade sobre o que ambas as equipes estão fazendo para conseguir atingir esse resultado. Então, tem um sprint semanal com as pessoas, tem uma reunião na segunda-feira, que é o Dream Team, onde eu reúno toda a minha liderança ali e a gente faz toda uma estrutura de reunião. A gente tem uma estrutura de one-on-ones mensais, onde eu consigo acompanhar os resultados dentro da minha equipe, eu me conecto com eles, eu faço um rapport extremamente estruturado, e a gente tem reuniões mensais de reunião de equipe, onde eu levo a minha equipe direta para fazer algo fora do escritório, seja completamente inovador. A gente já foi jogar paintball, a gente já foi jogar boliche, para criar laços diferentes do que o escritório por si só ele consegue proporcionar para a gente. Então, gestão de pessoas, para mim, é fazer toda o employer experience, né? Eu pegar a experiência desse empregado, a experiência desse colaborador e fazer da melhor maneira possível, sempre focando no conhecimento, comportamento e resultado. Eu tenho uma pergunta sobre isso, Marcos. Falando com relação à gestão de pessoas, qual que é a sua dica, sua opinião, sua experiência até com isso? Quando as suas pessoas, ou seja, os colaboradores da sua empresa estão à distância, quando você não encontra eles todos os dias ali fisicamente, pessoalmente, ou seja, o trabalho remoto, como que funciona? Desafio, Eu gosto né? muito disso. É um desafio gigante, mas eu já tive essa pergunta de outras pessoas ali que também trabalhavam de maneira remota, e eu falei que a gente precisa criar momentos do cafezinho mesmo estando remoto, mesmo estando
à distância. O que que são os momentos do cafezinho? A gente precisa criar rotinas de reunião junto à nossa equipe. Todas essas rotinas que eu acabei de explanar, todas elas funcionam de maneira remota. Uhum. Eu posso ter um sprint com a minha equipe. Eu posso ter uma reunião com todos os líderes ali da minha empresa de maneira remota. Eu posso criar uma reunião de equipe onde eu vou trazer várias dinâmicas para eles usarem pelo computador. Tem gente que tem utilizado, inclusive, a internet, a conectividade, para fazer happy hour em conjunto. Todo mundo traz a sua bebida favorita, se estão no mesmo ambiente de casa e acaba compartilhando momentos. Legal. Quando a gente fala de embutir cada vez mais, né, esse compromisso, esse resultado, comprometimento com as pessoas que estão de maneira remota, a galera geralmente ela tem uma pane porque eles não conseguem criar essas rotinas. Eles não conseguem olhar em como eles podem adaptar para a realidade deles. Só que existe uma imensidão dentro disso. A gente precisa analisar a cultura de cada uma das empresas, olhar as rotinas que fazem sentido para aquela empresa, mas sim sistematizar isso. Cara, as pessoas precisam saber que segunda-feira de manhã a gente vai ter a nossa reunião. Eles precisam estar com a câmera aberta, por quê? Porque é um ritual estar ali. Eles precisam compartilhar coisas pessoais dentro do ambiente de trabalho. Tem uma ferramenta que eu utilizo todas as vezes que eu sinto que a minha equipe está um pouquinho balançada. A ferramenta chama Code Circle. Eu vou lá e, basicamente, essa Code Circle é você fala um problema seu pessoal e profissional e as outras pessoas da roda falam o que faria sobre o problema que você está enfrentando. Pô, se eu tivesse no lugar do André, se eu tivesse no lugar da Gabi, eu faria isso. O que eu estou estimulando ali dentro? Estou estimulando uma comunicação franca. Estou criando um rapport, estou criando uma confiança e, ao mesmo tempo, eu não posso ficar bravo com o que o André falou. A gente está nessa atividade. Posso ficar bravo com o Marcos, que propôs, mas com o André, não. Então, eu vou conseguir criar um laço de confiança muito grande com ele. Olha isso, cara. É uma pequena rotina que dá para ser feita de maneira remota, dá para ser feita online, mas que a gente vai estimular a nossa cultura, a gente vai estimular os nossos princípios. A gente precisa criar rotinas de reunião. A gente precisa criar momentos de cafezinho, mesmo estando no remoto. Quando a gente fala de grandes empresas e o que leva uma empresa para frente, o que não leva, eu gosto muito da ideia de compromisso. As pessoas precisam estar alinhadas com um propósito. A pessoa que trabalha sem propósito é uma pessoa extremamente infeliz, porque ela não consegue ver além do operacional. Eu dei um workshop hoje para uma grande rede de hospitais. Imagina se a enfermeira ela vai fazer uma venóclise, que é um procedimento ali para você deixar o acesso aberto dentro de um paciente, e ela só vê como uma venóclise. Não faz sentido. Ela precisa falar, cara, o cara está ali no momento de maior fragilidade da vida dele. Eu vou ser a pessoa mais amiga, a pessoa mais companheira, por quê? Eu sou o elo entre a maior fragilidade dessa pessoa e um alívio. Benefício. Quando a gente vê esse compromisso, quando a gente vê essa esperança, esse propósito, cara, eu vou trabalhar muito mais feliz. Eu consigo impactar mais pessoas. Então, dentro do ambiente remoto, é criar essas rotinas de reunião e transmitir muito bem, muito claro a cultura. Por que que a gente faz o que a gente faz? Onde que a gente quer chegar? Como que eu consigo dar essa visibilidade para os meus colaboradores? É a mesma coisa quando a gente fala de rotina de feedback, né? Quando a gente está no online. Poxa, como é que eu vou falar para uma pessoa, vou puxar um pouco a orelha, vou começar ali a corrigir um pouquinho de rota? Faz isso de maneira sistêmica. Cria uma reunião onde você vai fazer o feedback, mesmo quando ele não precisa existir. Porque você vai se forçar a puxar algo para motivar essa pessoa, para engajar, para inspirar, e ao mesmo tempo você vai estar moldando a cabeça dela a aceitar cada vez mais feedback. Uau, incrível. Faz todo sentido. Tô adorando. Excelente. Marcos, um pouquinho antes do que a gente estava falando nesse assunto agora, Marcos, eu tenho uma dúvida aqui. A gente estava ali conversando um pouquinho antes, né, de você concluir esse raciocínio. Na verdade, era um outro assunto, eu não quis te interromper, mas eu fiquei pensando, você tem um projeto, você comentou sobre um projeto futuro seu, que é dar acesso, né, a conteúdos de qualidade para pessoas que não têm o financeiro, não podem pagar por esses cursos. Então, ou seja, Gabi, eu tenho um projeto de ajudar num low ticket as pessoas a terem conhecimento. Aí eu fiquei pensando aqui com os meus botões, se você tem alguma estratégia, se você já pensou nisso e pode compartilhar aqui com a gente, de que maneira que você iria despertar
nessas pessoas, vamos dizer assim, talvez até mais jovens, né? Porque às vezes as pessoas vêm até pela necessidade dessa informação, necessidade de agregar isso na carreira, mas assim, ó, até dos jovens de entenderem que eles têm essa necessidade. Porque às vezes a pessoa nem sabe que ela precisa daquilo para crescer, para evoluir. Você parou para pensar nisso? Parei sim, e eu gosto muito de dizer que as pessoas elas mudam por dois motivos, ou por valor agregado ou por medo. Ou você vai ver que algo te agrega alguma coisa, você vai levar aquilo como, cara, preciso me desenvolver, preciso me capacitar, preciso olhar cada vez mais para isso e fazer um upskilling, né? Aprimorar cada vez mais as minhas habilidades, ou eu vou mudar por medo. Eu vou começar a olhar que eu estou perdendo espaço dentro do mercado de trabalho. Eu vou começar a olhar que tem pessoas muito mais novas do que eu dominando uma tecnologia que eu nem sabia que existia. É muito porque a gente fala sobre inteligência artificial, né? Provavelmente a inteligência artificial ela não vai roubar o seu emprego. Muito provavelmente alguém que saiba usar essa inteligência artificial vai. Fazer isso. Exato, porque a gente vai ter novos empregos, a gente vai ter novos postos de trabalho. É mais ou menos o que aconteceu com a internet, quando a internet chegou aqui também. Então, como que eu vou conseguir aumentar o nível de consciência dessa galera? Primeiro é criando uma comunidade forte. Eu acho que a gente precisa disseminar cada vez mais conhecimento, a gente precisa estar cada vez mais em contato com essa galera e realmente criar um movimento. Cara, a gente tem uma educação no Brasil que é extremamente falha, que não te prepara para o mercado de trabalho. Te prepara muito para o técnico, mas não te prepara para o comportamental. Não te prepara para assumir um cargo gerencial. Não te prepara com a educação financeira. Não te prepara para fazer absolutamente nada, a não ser seguir um beabá que foi estipulado há 30 anos atrás de algo que talvez funcionaria, que hoje já está obsoleto. Então a gente precisa primeiro criar essa comunidade, motivar essas pessoas e aumentar esse nível de consciência. Eu tendo as pessoas puxando isso, a gente vai englobando cada vez mais patrocinadores. Eu gosto muito da ideia de movimento. E quando a gente fala da ideia de movimento, é a gente falando, cara, ninguém solta a mão de ninguém. Cara, a gente vai mudar as coisas ao pouco, a gente vai começar a fazer cada vez um pouco mais de barulho, e tendo um pouco mais de barulho, a gente vai começar a mudar estruturas. Até quando a gente olha para uma empresa, como que a gente muda a cultura organizacional dentro de uma companhia? A gente tem uma pirâmide, né, quando a gente fala de empresas. A gente tem o topo da pirâmide, que geralmente é o conselho, diretoria, a gente tem o meio da pirâmide, que é o middle management, né, são ali os gerentes, alguns coordenadores, até alguns supervisores, e a gente tem a base da pirâmide, que são a grande massa de colaboradores. Existem 3 maneiras de você mudar a cultura de uma empresa. A maneira mais fácil é você convencer o topo da pirâmide ele vai roletar para o meio e que vai roletar para a base alguma mudança estrutural. Existe também você pegar o meio da pirâmide, esses líderes ali encabeçarem a mudança, convencerem a base e a base junto ao meio cobrar o topo por alguma reivindicação. E existe a maneira de a gente olhar para a base como um todo, reivindicar cada vez mais mudanças. Vai cobrar os líderes vão ficar tão inseguros que vão cobrar o pessoal lá de cima também, e a gente vai conseguir fazer essa mudança organizacional dentro das empresas. Para mim, a estrutura do meu projeto é a mesma coisa. Eu preciso começar a olhar para angariar patrocinadores. Cara, a gente está aqui e a gente está falando aqui com várias pessoas. Essas pessoas vão olhar para o projeto e vão falar, pô, talvez esse menino aí esteja fazendo alguma coisa positiva, talvez ele consiga impactar uma galera. Pô, vou apostar nesse projeto, vou seguir no Instagram, vou começar a compartilhar algum conteúdo. A gente fazendo essa comunidade cada vez mais frequente, a gente começa a reivindicar por cada vez mais mudanças. Agora, saindo um pouquinho do teórico, né? Saindo um pouquinho desse filosófico e indo para a prática. Eu tenho algumas iniciativas que eu já tenho encabeçado. Eu estou criando uma EduTech, e essa EduTech vai ser como se fosse uma Conquer, com vários cursos ali que a gente vai disponibilizar, alguns de graça e alguns pagos. Quando a gente fala de uma EduTech, a gente vai ter uma biblioteca de upskilling, que é eu fornecendo educação gratuita para essas pessoas de qualidade, ganhando com publicidade e propaganda, que é uma coisa que também vai, como a gente fala, né, responsabilidade e felicidade. É muito feliz eu ir lá aprimorar a vida das pessoas, mas a gente também precisa olhar um pouquinho para o lucro. Então eu vou olhar um pouquinho para esses 2 pilares dentro da EduTech. Ao mesmo tempo, eu pego esse EduTech e levo para as empresas como um B2B. Eu crio universidades corporativas, então as próprias companhias vão pagar para que os desenhos dos treinamentos sejam específicos para a empresa delas.
Imagina você entrar dentro de uma empresa e você ouvir a história de como ela foi fundada pelo fundador, que já existe, mas a gente consegue adaptar ele de uma maneira gamificada, a gente consegue colocar cada vez mais tecnologia e deixar muito mais próximo isso, criando um passaporte dentro da empresa, onde eles vão olhar um pouquinho cada um dos princípios. Então, a primeira iniciativa para sair do filosófico e para o tangível é a EduTech, que ela vai ser fenomenal tanto para o B2B quanto para o B2C. A segunda iniciativa é a gente criar um grupo de mentorias em grupo. Eu quero pegar profissionais, quero pegar jovens que saíram uma situação de fragilidade, eu quero dar para eles um plano de como eu capacito, como eu transformo eles em novos líderes do novo mercado. Tudo isso é um valor muito acessível, que vai só olhar para a gente cada vez mais gerenciar e rodar essa roda. Então, essas são as duas coisas mais tangíveis e continuar com os projetos B2B, né? Porque eles me dão grana, eles acabam me deixando com uma segurança financeira bacana e aí eu consigo tocar os outros projetos. Então, EduTech, olhar para a mentoria em grupo e olhar para os projetos B2B ali, de programas de desenvolvimento, aceleração de outras empresas. Assim que eu consigo pegar essa ideia super filosófica e colocá-la em prática, colocá-la de maneira mais tangível. Sabe que daqui um tempo, e falando de Marcos Ferreira, não vai demorar muito, né? Daqui 2 meses a gente já tá conversando sobre isso. Mas eu cheguei a visualizar a gente falando daqui um tempo, lembrando desse episódio 59, né? 59. 59, lembra quando a gente gravou? Lembra quando o Marcos registrou que ele estava nesse processo? E você fala com uma leveza, Marcos, isso é tão legal, porque por mais que você trouxe bastante termos técnicos do mundo corporativo, né, quem está ouvindo e não é desse universo, ainda, mas o que ele quis dizer com isso? As pessoas entendem com clareza, porque você traz termos técnicos no conceito do podcast, que, né, trazer a informação técnica de um jeito fácil de entender, e isso é admirável, isso vai ter muito movimento, pode apostar, porque a gente percebe, é uma força-tarefa que a gente tem interna também, então as pessoas estão voltando para isso, a gente acredita, e quero continuar acreditando nisso, sabe, nessa evolução do ser humano, parar de pensar só na parte, só grana, né, não, e nem precisamos ir muito longe, não é trabalhar só pelo salário, é pela satisfação, é pela entrega de resultado, é aprimorar, se autoconhecer, melhorar, enfim. Relações interpessoais, né, eu acho que isso tem coisas que não tem preço, quando você expande a tua consciência e você eleva a tua performance pessoal, cara, o resultado vai ser no profissional e impacta no financeiro, eu acho que isso é uma consequência. E vem para a vida, né? E vem para o pessoal. Sem dúvida, sem dúvida. E a gente começa o nosso desembarque aqui desse papo tão gostoso. Eu quero, amor, se você tiver mais alguma pergunta antes de eu começar o desembarque. Se não, realmente vai chegar a 5 horas de episódio, né? Certeza. Vai. Fácil. Como nosso amigo aqui falou. O Marcos conseguiu navegar com fluidez, assim, na tua própria história. Eu acho que isso é uma coisa muito bem resolvida contigo, é claro isso. Você trouxe pontos de fragilidade, isso realmente conecta com as pessoas. Humanizou a conversa. Mas eu não, por mais que você comentou aqui com a gente na hora da gravação, falou, Gabi, vocês trouxeram a ideia, né, de conversar com a minha criança, eu quero trazer essa reflexão, porque eu acho que vale a pena para a gente fechar com chave de ouro aqui, aquele menino, né, imagine Marcos lá, com seus 5 anos, se você tivesse a oportunidade de conversar com ele, tá bom, um podcast, ou pode ser só uma conversa no seu quarto, se você pudesse conversar com ele, dar um conselho para ele, de verdade, assim, com a experiência que você já viveu, de poucos anos de vida, mas muita experiência, muita bagagem e muito amor, porque você transmite amor no que você fala. O que você falaria pro Marcos quando criança? Caramba. Tem um filme que eu gosto muito que é o Rocketman, né? Ele conta a história do Elton John. Tem uma cena no filme que é simplesmente espetacular. Eles estão numa terapia em grupo e aí o Elton, depois de ter passado, né? Eu gosto muito desse filme
porque toda vez que eu assisto me lembra muito um pouco da minha história. Então fica aí um pouquinho a dica de quem quiser saber um pouquinho de tudo que eu passei, um pouquinho, principalmente olhando para a infância do Elton, tem muito a ver ali. Depois nem tanto, mas olhando para a infância tem bastante coisa correlata. E dentro da cena do filme, o Elton tá fazendo terapia e aí fecha-se a cena, fica tudo escuro. O Elton ele se levanta, olha para ele, criança, e ele dá um abraço. A criança pergunta para ele, cara, você não é o Red mais, né? O nome verdadeiro do Elton John? E ele falou, não, eu sou outra pessoa, mas eu também sou você. E aí abraça essa criança e aí o filme meio que se encerra com essa visão super positiva. A provocação que você me fez, o que eu falaria para essa criança? Cara, eu falaria para ela ter calma. Eu falaria para ela, cara, tá tudo bem. Você vai conseguir, vai dar tudo certo. Mantenha o seu caminho, fica confiante. Não é sua culpa. As coisas que acontecem aqui, você não tem que ser pai do seu pai, você não tem que ser pai da sua mãe. Você é uma criança que devia estar sendo cuidada. Tenha mais paciência contigo, tenha calma e mantenha o foco, porque eu acho que você vai impactar muitas pessoas de maneira legal, aí, de uma maneira positiva na sua trajetória. Vai ter erro, vai ter erro, vai ter acerto, vai ter acerto. E depois de falar tudo isso, acho que acalmando um pouquinho essa criança, eu ia chegar e dar um abraço, falando, cara, a gente tá junto. Independente da pessoa que eu me torne no futuro, eu ainda sou aquela criança assustada de que eu era antes, e ao mesmo tempo a pessoa que eu vou ser lá no futuro é uma conjunção de tudo que aconteceu com a gente. A gente tem que ser grato, a gente tem que tem um provérbio que eu gosto muito, né, em tudo dai graças, e realmente é um pouquinho disso. Ressignifica um pouco a sua história, dá graça no que aconteceu e segue. Segue porque alguma coisa boa vai acontecer. E mesmo que dê tudo errado, tá? Mesmo que dê tudo ruim, você viveu, você conseguiu fazer ali, você tentou. É visível que você já abraçou essa criança pela forma com que você se comunica na tua própria história. E eu não sei se você chegou nesse momento de fazer terapia, mas isso é tão bom, né, quando a gente realmente consegue se reconectar com coisas que aconteceram no nosso passado e que não significam que a gente tem que continuar os mesmos ciclos, né, Não nos por al define, né? não nos define completamente. Então, cara, foi uma experiência maravilhosa pra gente aqui. A gente passou por um processo de ressignificação da nossa casa, da nossa vida, das nossas escolhas, há pouco tempo, e isso vem moldando, né, amor, Uhum. moldando os nossos projetos profissionais. E a gente enxerga com outros olhos, né, a gente consegue ser mais humano, mais empático, e não só com o outro, com a gente mesmo. Eu passei recentemente por um processo também. Trabalho essa questão do merecimento, né, eu trabalho isso fortemente em mim, porque é uma fragilidade que eu tenho, e daí claro, porque daí a gente vai trazendo as questões, né, de história, de infância e tudo mais, mas quando a gente olha pra frente, é tão bom a gente saber assim, eu tenho uma folha em branco de novo, e agora eu tô reescrevendo, né, da forma com que eu quero daqui pra frente, e você faz isso lindamente. Eu queria agradecer esse papo de hoje. Agradecer a tua disponibilidade expressa de gravar. Então, a gente bateu esse papo hoje, eu falei: "Cara, a gente não tem uma agenda muito, né, aberta, como é que tá a teu tempo? Nós vamos gravar hoje à noite, só eu e o André". Topo. Quando você falou topo, eu falei: Meu Deus, esse menino É ele tem dos nossos. ele é um caso a ser estudado mesmo". E eu tenho certeza que vai ser o primeiro de muitos e a gente vai se conectar muito mais ainda e com certeza em fevereiro a gente vai estar em São Paulo, a gente vai ter oportunidade de estar junto, já de dar um abraço fisicamente e a gente come aquela pizza, né, tá todo mundo falando Com o episódio, certeza. no bastidor aqui eles me falando que iam trazer a pizza e a gente vai comer É, uma a pizza junto. produção ia trazer a pizza, mas vai trazer, vai ter mais tarde. Tá bom, É. combinado. Marcos querido, como é que as pessoas te encontram? Como é que eles conseguem contato contigo? Deixa o teu arroba, o teu website, fica à vontade. Bacana, perfeito. Primeiro, agradecer o espaço. Foi uma conversa super leve, foi uma conversa maravilhosa. Eu queria agradecer a Gabi, o André. Tudo que a gente conversou aqui foi muito significativo para mim. Eu gosto de olhar um pouquinho para minha história. Eu acho que eu me sinto agora no áudio dos 24, vai. Eu acho que é bacana ter esse bate-papo 2 dias antes do aniversário, né?
Porque você faz uma avaliação e você está entrando num novo ciclo, então é maravilhoso. E como que as pessoas me acham? Pode ser no Instagram, @marcos com U, _Rofesse. Eu dei uma maquiada no meu nome, né? Acabaram conectando ali, Rodrigues Ferreira da Silva. Então colocaram Rofesse. Então, Marcos Rofesse. Legal. Podem me seguir lá. Quem quiser conversar, quem quiser mencionar, quem quiser trocar um bate-papo mesmo ali sobre projetos, sobre qualquer uma das coisas, o link do Instagram dá direto no meu WhatsApp pessoal, tá? Então vocês vão estar em contato realmente comigo. Vocês podem mandar uma mensagem ali que a gente vai conversar, a gente vai se conectar. Estou super aberto, sou uma pessoa que gosta muito de outras pessoas. De novo, gente, agradecer pelo espaço, agradecer pelo bate-papo. Para mim foi maravilhoso. Contem comigo, quero ter vários projetos com vocês. Quero agradecer a audiência também que ouviu o nosso bate-papo aqui. Eu fiquei com vontade da pizza também, acho que quem ouviu o podcast também ficou. E com certeza a gente vai marcar esse bate-papo aí presencial. Quando você vier para Vamos, cá, com a gente certeza. faz um aqui no nosso E estúdio. com certeza, a gente estiver na área aqui, é gravar um presencial. Perfeito. Adorei. Que bom. Obrigado, Muito obrigado. bom. Foi excelente. Foi Nossa. uma coisa, cara, foi realmente um voo suave, né? Foi. Meu Deus, adoro isso. Aproveitar aqui esse momento, quem chegou até aqui no finalzinho. Gente, o nosso @ da U9Cast. Entrem lá no nosso Instagram, no Facebook. Sigam a nossa página, é muito importante para o algoritmo. A gente está começando, tem um trabalho. A nossa equipe faz com tanto amor, tanto carinho. As meninas preparam isso para vocês. E a gente sabe o quanto é importante, né, Marcos? A gente está aí pertinho de completar 1 ano de podcast e essa experiência tem sido tão agradável pra gente, só que também a gente está aprendendo um novo mercado. Então, eu conversando aqui com o André, eu falei: "Bom, eu vou começar a avisar o pessoal, gente, por favor, segue, se inscreve no canal do YouTube". Ó, a nossa placa tá aqui no primeiro episódio gravado com mais uma pessoa, porque a gente gravou só nós 2, né, amor? A gente gravou no Flix, né? Isso. A nossa placa tá aqui, a gente acabou de receber de 100.000 inscritos, isso é muito gratificante, mas isso todos vocês, todo mundo que assiste e se inscreveu, fazem parte disso. Mas é uma coisa incrível, a visualização ela é gigante e o número de inscritos ele não é tão grande quanto ao número de visualizações. Então, a gente sabe que tem pessoas que acabam não se inscrevendo. Gente, é gratuito. É uma forma do algoritmo, desse sistema na internet entender que esse conteúdo aqui é do bem, é importante e ele faz uma entrega maior para as pessoas que estão buscando esse tipo de conteúdo. Então, uma história como essa daqui de superação, um menino que tem, gente, 24 anos, eu fico de bobeira, porque quando eu lembro dos meus 24, eu também tenho um pouco dessa história prodígio, mas eu não cheguei nesse nível. A gente tem que levar essa história para mais pessoas, para realmente mostrar que, independente de como começou, a gente molda o caminho para ter novos resultados. Então, façam isso, enviem esse episódio de hoje para quem vocês acham que precisa ouvir, para motivar os novos jovens, que a gente sabe também que é uma nova geração que está vindo, que a gente já percebe alguns déficits, né? Então, se a gente pode motivar, está aqui uma ótima oportunidade. E vamos comentar também, vamos pedir aqui para comentarem, né? Comentarem no vídeo do YouTube. Deixa um recado para o Marcos aqui embaixo. Exato, gente. deixa um oi ali e vão lá para o Insta. Esse pessoal do YouTube vai para o Insta, vai conhecer o nosso projeto lá também, né? Verdade. Esse foi mais um episódio inspirador, um episódio que a gente se sentiu abraçado e acolhido também por você, Marcos. O nosso muito obrigado por você e por todo mundo que chegou até aqui o finalzinho. É isso? Obrigado, amor. É isso. Mais um dia, mais uma gravação e mais uma história linda. Amém. Levando pro coração das pessoas. Amém. Um beijo, pessoal. Até a próxima. Até mais. Obrigado. Obrigada, Marcos. Obrigado.